Exatamente, Doni. O Donald Trump, que está na Flórida, em Mar-a-Lago, né, no condomínio de golfe dele, saiu à porta, conversou com alguns jornalistas e falou o seguinte: ele disse que pede ajuda de todas as nações civilizadas para acabar com o banho de sangue que acontece na Síria. Ele também disse que é vital para a segurança nacional americana prevenir o uso de armamentos químicos, que não se pode ter dúvidas, não se pode começar uma discussão se o ataque realizado na Síria 2 dias atrás, se foi com armamento químico ou não, que já está comprovado, e que o fato de alguns países ainda quererem discutir se isso é verdade ou não só atrapalha o andamento das negociações para uma futura paz, e que anos de tentativa de mudar o comportamento do ditador Bashar al-Assad não deram certo. Por isso, era o momento, então, de agir. Uma outra informação é que os Estados Unidos teriam avisado um número de países sobre essa ação militar. Teria, enfim, informado os países mais próximos, os aliados mais próximos, sobre essa ação militar na Síria, mas não teria informado a Rússia. E essa informação é da rede de televisão CNN. E isso explica um pouco o que aconteceu uma hora atrás, no fim do Conselho de Segurança, que foi chamado às pressas hoje para o que a gente imaginou que seria um voto a, eventualmente, uma nova resolução ou sanções contra a Síria, uma negociação que já acontecia há 24 horas. O que aconteceu foi que todos os embaixadores chegaram, se reuniram por um pouco menos de uma hora e, antes que fechasse uma hora de reunião, a embaixadora americana, Nikki Haley, saiu da sala. Depois os jornalistas descobriram, através dos corpos diplomáticos, que ela, na verdade, já entrou na sala bastante incomodada quando descobriu que havia 3 resoluções e não uma só a serem votadas. E aí, nesse momento, ela informou aos outros embaixadores: então, não teremos voto hoje, e essa sessão, depois que algumas pessoas falaram, está encerrada. Saiu da sala, os outros embaixadores saíram, conversaram muito rapidamente com os jornalistas, eles mesmos, sem saber muito o que dizer, não conseguiam dizer se teria uma nova sessão do Conselho de Segurança amanhã, ou seja, no dia seguinte, para continuar as negociações de uma possível resolução contra a Síria, ou para que a Síria, o governo sírio, abrisse informações, aeroportos, armamentos para um comitê internacional que faria a investigação desse ataque de 2 dias atrás. E esse Conselho de Segurança terminou de um jeito completamente sem nenhum texto sobre o que eles tinham conversado, sobre o que eles tinham decidido, bastante diferente do dia passado, né, de ontem. E agora fica claro o que aconteceu. Minutos depois, esse ataque americano ao território sírio aconteceu. O embaixador russo, como eu disse, depois dessa reunião, ou nas negociações dessa reunião, chegou a informar os Estados Unidos que as consequências de lançar uma ação militar contra a Síria seriam negativas, mas a gente não tem nenhuma reação ainda da Rússia nesse momento, depois que essa ação militar já aconteceu. Eu tenho informação de que o presidente americano está fazendo uma declaração ao povo americano nesse momento. A gente volta daqui a pouco, então, com informações de o que Donald Trump falou sobre essa ação militar, Doni. Combinado, Carolina Semente, obrigado. E é importante entender essa movimentação do Conselho de Segurança que você mencionou aí, particularmente hoje, dia que se encerra com esse ataque dos Estados Unidos à Síria. Eu volto a conversar agora com o Guga Chakra e com o Fernando Brancoli. Brancoli, como é que você avalia esse primeiro pronunciamento do Donald Trump com relação ao ataque? Doni, é interessante porque parece que a tal da linha vermelha que o Obama tinha colocado, argumentando que se o governo de Bashar al-Assad empregasse armas químicas, ela teria sido cruzada, né, e que os Estados Unidos agiriam. Agora o Trump parece demonstrar que sim, essa linha ela existe, e que se realmente o governo empregar esse tipo de artefato, os Estados Unidos vão engajar de uma maneira mais poderosa na Síria. Vale a pena lembrar que o Obama, alguns anos atrás, ameaçou o governo sírio, argumentando que se esse tipo de armamento fosse empregado, os Estados Unidos agiriam de uma maneira mais forte. E acabou não agindo, apesar de ter um emprego. Agora o Trump me parece querer diferenciar. Tem um ponto interessante, Dona, eu estou acompanhando aqui agora, algumas declarações de membros do Departamento de Relações Exteriores do Senado norte-americano argumentando que foram informados do ataque durante
já o ataque estava acontecendo, eles foram informados. Então, supostamente, o Trump não tinha autorização do Congresso, o que pode gerar algumas comoções, como a gente vinha comentando mais cedo. E a Carol comentou agora também que a CNN está dizendo que a Rússia não foi informada, mas está um pouco caótico esse tipo de informação. A CNN realmente está falando, e tem outros sites dizendo que não, que a Rússia foi informada. E eu acho que esse também é um ponto central, Dona, na medida em que a resposta da Rússia talvez seja o ponto mais importante nesse momento. Se o Putin fizer uma declaração mais forte de que supostamente não foi informado, isso pode sim gerar mais comoções. Só para encerrar e talvez passar para o Google, certamente tenho que falar alguns tweets do Hezbollah, que é aquele grupo libanês que opera dentro da Síria, né, que gera uma série de comoções. Estariam dizendo no Twitter que alguns membros do Hezbollah teriam sido vítimas durante esse ataque, teriam sido mortos durante o ataque ao aeroporto de Homs, na Síria, o que também é uma complicação nova. Então, está tudo muito em suspenso ainda, mas tem uma série de coisas que vale a pena analisar, porque pode sim representar uma modificação importante. É isso, e à medida que o tempo passa, a gente vai tendo a confirmação das informações, mais detalhes, inclusive esse que você trouxe para a gente agora em primeira mão. Brancoli, Guga, que tipo de resposta a gente pode ver daqui para frente do Conselho de Segurança da ONU e da Rússia com relação a essa ação dos Estados Unidos, essa ação ao qual o Brancoli fazia menção agora? Olha, Doni, tudo vai depender se a Rússia foi avisada ou não, se houve alguma forma de coordenação. A gente não pode esquecer que a Rússia gastou milhões, bilhões nessa guerra da Síria, com armamentos, enviou soldados, é algo muito importante. E a Síria não é importante para a Rússia desde agora, é historicamente um aliado da Rússia, um cliente da Rússia, uma zona de influência russa no Oriente Médio. A Síria sempre foi ligada aos russos, os sírios iam estudar em Moscou, mesmo na época da União Soviética. Hafez al-Assad era aliado soviético, existe a ligação da Igreja Ortodoxa Russa com a Igreja Ortodoxa na Síria, lembrando que a Igreja Ortodoxa na Síria abertamente, cristã ortodoxa, apoia o Assad, então uma ligação muito forte, e a Rússia está investida nesse conflito. E agora os Estados Unidos interferiram. Uma coisa é os Estados Unidos entrarem na Síria para bombardear o grupo Estado Islâmico. Nesse sentido, a Rússia concorda inteiramente. Outra coisa é para bombardear um aliado como Bashar al-Assad. Então a resposta do Putin é muito importante, o que o Brancoli estava falando. Talvez seja a questão mais fundamental, porque o Assad é meio cachorro morto em relação aos Estados Unidos. Se não tivesse a Rússia ali dentro da Síria, o Assad seria como o Gaddafi era na Líbia, não exerce poder para bater de frente com uma grande potência. Agora, também tem que observar o que o Brancoli falou do Hezbollah. Se morreram membros do Hezbollah, o Hezbollah é um grupo que costuma se vingar quando é atacado, então, e se vinga de formas normalmente ligadas a ações terroristas. Então tem essa questão do Hezbollah, do Irã também. O Hezbollah e o Irã investiram também muito nessa guerra para defender o Assad. Então a gente tem que observar como vai ser essa questão, mas eu acho, no caso, a Rússia mais importante, porque o Irã e o Hezbollah não são superpotências, a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo. Então a resposta do Putin vai ser muito importante. E a gente via aquela relação do Putin com o Trump. Na semana passada, o Trump era o presidente mais isolacionista dos Estados Unidos nas últimas décadas. Em uma semana, ele se tornou super intervencionista, está fazendo uma operação militar contra o regime do Assad, que uma semana atrás ele não ligava na campanha, dizer que o Assad tudo bem, porque o Assad lutava contra o grupo Estado Islâmico, então não era um problema. Agora alterou completamente. Isso até chama atenção, porque a linha isolacionista do Trump era ligada muito ao Steve Bannon. E o Steve Bannon foi removido do Conselho de Segurança Nacional ontem. Hoje ocorre o ataque com a presença daquele velho establishment republicano, mais intervencionista e mais globalista, como Steve Bannon gosta de falar, e menos nacionalista e isolacionista, como Steve Bannon, que defendia colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Em vez de gastar dinheiro com intervenções normalmente fracassadas no exterior, se focar nos Estados Unidos. Em vez de reconstruir Cabul, reconstruir Detroit. A gente não pode esquecer, os Estados Unidos fizeram 3 intervenções militares para derrubar regime nesse século. Talibã no Afeganistão, Saddam no Iraque e Gaddafi na Líbia. As 3 foram fracassos. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas essa mudança do Trump em política internacional, até vale perguntar para o Brancoli o que ele acha, que é algo realmente que chama atenção. O Putin não estava esperando isso. O Putin esperava que a Hillary fosse a intervencionista, não o Trump.